E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou professora de matemática e, neste momento, nós estamos dando continuidade ao assunto razão e proporção. Aqui, para esta nossa aula, nós estamos novamente com exercícios comentados para você treinar bastante esse assunto de razão e proporção, que é um assunto relativamente fácil, um assunto que você consegue resolver com uma velocidade um pouquinho maior, né, comparado com outros conteúdos, que a gente sabe que tem cada conteúdo seu grau de dificuldade. E aqui, para razão e proporção, a gente vai treinar bastante para garantir que você tá fera dentro de razão e proporção, tá? Perdeu a primeira aula, que também foi exercício, ou perdeu a teoria desse assunto razão e proporção, vai lá nos nossos canais oficiais do YouTube ou no nosso site também, né, pgdma.com.br. Lá tu vai ter acesso a tudo desde o comecinho, gente. A gente tem aqui todo o assunto, tá? Exclusivo para o terceirão não tirar férias, como também o conteúdo regular para o ensino médio, tá bom? Todas as séries, tá tudo lá à tua disposição, tu podes assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Então, dando continuidade aqui, a gente continua com exercício comentado, tá? Então, já vamos aqui para a primeira questão e aqui eu já chamo a tua atenção, antes de iniciar a leitura, para esse formato da questão. Perceba que é uma questão que tem bastante texto, então a gente precisa estar atento nos detalhes que o enunciado traz para nós, garantir que compreendemos o que está sendo solicitado e partir para o processo de resolução, tá bom? Então vamos para a leitura agora. Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar troca de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. Ó, primeira informação que já foi passada aí, tempo, 4 segundos, já memoriza, tá? Ou se no caso aí, no teu material escrito, já sublinha. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Ó, já tem outra informação interessante, tá? Sublinha aí, inversamente proporcional. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos de troca ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundo para trocar os 4 pneus? Então veja, como eu te disse, né, a leitura aí já está bem cheia de detalhes, de informações, e eu pedi, né, para você sublinhar algumas coisinhas, tá? Dentre as opções, nós vamos, né, partir para o procedimento de cálculo e ver qual delas é o nosso gabarito. Lembrando que eu preciso dizer o tempo, levando em conta que um daqueles 4 grupos estava com a equipe reduzida, tá? As opções 6, 5,7, 5, 4,5 e 4,4. Lembrando que todas essas opções aqui estão na unidade de medida tempo e aqui em segundo, tá bom? Então, vamos montar a nossa solução. O que foi passado aí na questão? Ele disse, né, que tem uma quantidade de pessoas que participam, né, da organização da troca de pneus. São grupos, né? Para cada pneu tem um grupo de 3 pessoas. Só que em um dos grupos, em um pneu, a pessoa, né, passou mal. E aí a gente tem uma equipe reduzida. Então, nós vamos montar uma regrinha de 3, aonde eu tenho 4 está para 3, assim como o x está para 2. Perceba que nesse caso aqui, o que a gente tem? Nós temos as grandezas, tempo e quantidade de pessoas trabalhando, que elas são o quê? Inversamente proporcionais. E nesse caso aqui, a gente vai precisar resolver, né, justamente fazendo a multiplicação em linha reta. Perceba aqui que na minha multiplicação em linha reta eu tenho x vezes 2, ou 2 vezes x, igual a 3 vezes 4, ou 4 vezes 3. Lembra que a multiplicação ela é comutativa, então tanto faz a ordem, o resultado é o mesmo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2x igual a 12, logo o meu x equivale ao 6. E o que eu posso dizer? Bom,
Com o grupo reduzido, aquele tempo, né, vai ser justamente de 6 segundos, tá? E lá nas opções, 6 segundos já está como letra A, certinho? Vamos continuar aí. Passemos agora para a segunda questão, que diz o seguinte: um técnico gráfico constrói uma nova folha a partir das medidas de uma folha A0. As medidas de uma folha A0 são 595 milímetros de largura e 840 milímetros de comprimento. A nova folha foi construída do seguinte modo: acrescenta 1 polegada na medida da largura e 16 polegadas na medida de comprimento. Eu vou parar bem aqui a leitura, por quê? Porque eu preciso que você preste atenção na medida da folha 0, 595 por 840, e ele já está dizendo para nós como a nova folha é construída a partir dessas medidas. Então, eu tenho acréscimos, ora no comprimento, ora na largura, tá? Então, já fica atento nesses detalhes aí. Vamos continuar a leitura agora. Esse técnico precisa saber a razão entre as medidas da largura e do comprimento, respectivamente, ó, essa sequência aí, tá? Dessa nova folha. Considere 2,5 centímetros ou 2,5 centímetros, né, como valor aproximado para quem? Para a polegada. Lembra que foi a polegada que ele adicionou lá, tanto no comprimento quanto na largura? Então, já foi estabelecido quanto equivale a 1 polegada. A pergunta quer saber, né, aqui no caso, nosso objetivo é dizer qual é a razão entre as medidas da largura e do comprimento da nova folha. E as opções que nós temos: 1 sobre 16 na letra A, 620 sobre 1240 na letra B, 596 sobre 856 na letra C, 598 sobre 880 na letra D e, por fim, na letra E, 845 sobre 4.840. Gente, olha o que a questão deu, né? Nós estamos aqui gerando uma nova folha, um novo formato, dentro das condições e, com base nas medidas, eu preciso identificar a razão, levando em conta uma sequenciazinha. Qual é a sequência? A medida da largura pela medida do comprimento, tá? Essa é a minha sequência. Então, vamos lá montar o nosso procedimento de resolução. Aqui eu preciso, inicialmente, identificar, né, as dimensões da nova folha. Perceba que lá na largura, no enunciado, foi falado que é adicionado 1 polegada, né, ao valor da folha 0. Então, eu estou fazendo 595 milímetros mais 1 polegada. Para o comprimento, também foi adicionado uma quantidade de polegadas, só que agora um pouquinho maior, né? Eu vou fazer 840 milímetros mais 16 polegadas. Tu te lembras que ele disse quanto é que vale a polegada? Ele falou, né? 1 polegada corresponde a 2,5 centímetros. E veja, olha as unidades de medida. Aqui estão em milímetro. E aqui, para a conversão, né, eu vou precisar converter, porque aqui eu tenho em centímetro. Então, eu preciso converter tudo para milímetros para que eu possa fazer, né, essas somas, tá bom? E como é que vai ficar isso? Ora, 2,5 centímetros correspondem em milímetros a 25 milímetros. Agora sim, agora eu já faço a minha substituição para poder, né, identificar a medida da largura e também a medida do comprimento. Olha como vai ficar. Na largura, 595 mais 1 polegada. 1 polegada, 25 milímetros. Essa soma corresponde a 620 milímetros. E no comprimento? No comprimento eu tenho 840 milímetros mais 16 polegadas. Lembre, 16 vezes 25 milímetros. Essa multiplicação dá 400, que somado com 840 tem como resposta 1.240. Pronto. Já sei a medida da largura, já sei a medida do comprimento. Eu preciso calcular agora a razão. Lembra? A questão solicitava que nós identificássemos a razão. Vamos para ela, tá? No caso, vai ser largura sobre comprimento, 620 sobre 1.240. Gente, aqui eu nem preciso reduzir. Sabe por quê? Lá nas opções eu já tenho o gabarito, sem redução, sem nada. Nem precisa cortar zeros, tá? Então,
aqui já foi, né? O autor da questão já nos abençoou com essa informação do jeitinho que a gente precisava. Então, já temos o gabarito letra B, ok? Vamos passar para mais uma questão. Acompanha a leitura do enunciado. Diz o seguinte: após o término das inscrições de um concurso, cujo número de vagas é fixo, foi divulgado que a razão entre o número de candidatos e o número de vagas, nesta ordem, ó, como é importante, tá? Você tá atento na leitura. Nesta ordem, razão entre número de candidatos e número de vagas, tá? Grava isso. Era igual a 300. Entretanto, as inscrições foram prorrogadas, inscrevendo-se mais 4.000 candidatos, fazendo com que a razão anteriormente referida passasse a ser igual a 400. Todos os candidatos inscritos fizeram a prova e o total de candidatos aprovados foi igual à quantidade de vagas. Os demais candidatos foram reprovados. Nessas condições, quantos foram os candidatos reprovados? E aí nós temos como opções, tá, na letra A, 11.960 candidatos. Na letra B, 11.970. Na letra C, 15.960. Na letra D, 15.970. E, por fim, na letra E, 19.960. Então, veja que, muito embora ele esteja falando aí quantidade de vagas, números de aprovados, na perguntinha ele quer que nós identifiquemos quantos foram os candidatos o quê? Reprovados. Então, vamos ficar atentos ao que está sendo solicitado para nós, tá? Vamos lá. Iniciando o nosso processo de resolução, eu chamo a tua atenção que eu preciso aqui montar duas razões. Por quê? Porque eu tenho, no começo, nas inscrições, no período regular, né, uma informação e depois teve uma prorrogação, tá? Então, eu preciso montar uma razão para cada momento, certinho? Então, lá nós também vamos supor, né, que haviam uma quantidade C de candidatos, tá? E uma quantidade V de vagas disponíveis. Agora, no término das inscrições, eu já consigo montar a minha primeira razão. Como é que ela vai ficar? Ela vai ficar C está para V igual a 300. Por que 300? Lembra que ele disse que a razão lá no final das inscrições era de 300 e depois ela aumentou porque mais candidatos se inscreveram? Tá? Então, essa aqui é a minha primeira razão. C está para V, assim como 300 está para quem? Para 1. E a gente nem precisa colocar, tá? Então, por isso já fica desse jeitinho. Agora, eu preciso também montar uma razão para o período da prorrogação. Lembra que no enunciado foi mencionado isso, né? Então, agora, pensando nesse período de prorrogação, como é que vai ficar? Lembra que se inscreveram mais 4.000 candidatos? Então, eu vou ter C mais 4.000, o C, aqueles que se inscreveram, né, no período regular, adicionados aos 4.000. E isso vai estar para o V, por quê? Porque V não mudou. V é a quantidade de vagas, permaneceu inalterada. O que mudou também? A nova informação, né, a nova razão, justamente porque teve um acréscimo no quantitativo de candidatos. Então, eu vou ter C mais 4.000 está para V, assim como 400 vai estar para 1. Repito, quando o denominador é a unidade, a gente não precisa colocar. Perceba que eu tenho essas duas informações aqui, tá? Então, eu já tenho aqui duas equações que estão inicialmente nesse formato e eu posso reescrevê-las. Como, Renata? Gente, eu já posso fazer uma multiplicação em x aqui, não posso? Eu posso fazer C igual a 300V, da mesma forma que eu posso fazer 400V igual a C mais 4.000. E é justamente desse jeito, ó, que nós vamos escrever. Por que disso? Porque eu já substituo uma equação na outra, tá? Perceba aqui, ó, o C, eu já sei que C corresponde a 300V, então é suficiente substituir, né? A primeira equação lá na segunda equação. E quando nós fazemos essa substituição, olha o que acontece. 300V mais o 4.000 igual a 400V. Gente, perceba que eu tenho a variável, no caso o V, tanto no primeiro membro quanto no segundo. O que a gente faz aqui? Você tem a opção de trazer todo mundo para o primeiro membro ou levar todo mundo para o segundo membro, tanto faz. Isso aí fica a teu critério.
Se tu trouxer para o primeiro membro, tu vai perceber que vai ter 300V menos 400V, ou seja, tu vai ter negativo, esse termo com variável. Levando lá para o segundo membro, tu continua com a informação positiva. Vai estar errado essa variável ficar negativa? Não, não vai estar errado. Porque ao final, o que é que tu faz? Multiplica por menos 1. Aqui, no nosso momento aqui, eu optei por levar a variável lá para o segundo termo, para eu não precisar multiplicar por esse menos 1, tá? Fica a seu critério. O fato é que lá no final nós encontraremos a mesma resposta, certinho? Então, ó, 300V foi lá para o segundo membro, então eu tenho no segundo membro 400V menos 300V e isso corresponde ao mesmo 4.000. Essa subtração, né, deu 100V, cortando zeros na mesma quantidade, que é a mesma coisa de você fazer a divisão, você vai encontrar V igual a 40. Ora, se V é 40, agora a gente já consegue dizer quanto é o C, não consegue? Basta fazer a substituição, né? Então, 40 vagas, ou V foi 40, e aí significa que a quantidade de candidatos inscritos antes de começar a prorrogação foi, né, aquela multiplicaçãozinha, 300 vezes o 40, que dá o 12.000. Prontinho, gente. Então, com a prorrogação, perceba que mais 4.000 candidatos se inscreveram, conseguiram se inscrever. Logo, eu tenho um total de quantos candidatos? 12.000 mais 4.000 corresponde a 16.000, certinho? Então, para que eu identifique agora, né, porque a questão pediu a quantidade de candidatos reprovados e foi falado que passaram justamente o número dentro da quantidade de vagas, né? Então, os reprovados correspondem a 16.000, que é o total, menos 40, que é a quantidade de vagas, e isso temos, então, 15.960. E lá, gente, no nosso gabarito, isso corresponde à letra C. Olha, chamo a tua atenção aqui para essa questão. Por quê? Porque você deve ter percebido que, por conta de eu ter 2 momentos de inscrição, foi necessário que nós montássemos 2 razões. E, para cada razão, eu tinha, né, uma informação. Foi dada uma razão dentro de cada período de inscrição, tá? Então, gente, fica atento, muito embora no teu processo de resolução seja necessário, né, você montar um sisteminha, porque eu tive 2 equações, a gente montou, vou até voltar aqui para você observar e relembrar também, ó, nós montamos um pequeno sistema. E lembra, o processo de resolução do sistema, você tem 2 formas. Ou você vai pelo método da adição, ou você vai pelo método da substituição. Qual foi o método que nós utilizamos aqui? Aqui, nessa resolução, até pela escrita de como ficou, nós usamos o método da substituição. Por quê? Porque eu usei uma variável, ela foi escrita em função da outra, tá? Então, gente, aqui é matemática básica, é conteúdo lá do ensino fundamental. E eu nem estou te mostrando as 2 formas de resolução. Até porque pela própria escrita, pelo próprio procedimento de cálculo, já foi mais prático nós usarmos o método da substituição. Quero deixar bem claro que não existe um método melhor do que o outro. No teu momento de resolução, tu vais perceber qual dos 2 métodos, ou até mesmo aquele que tu mais tem afinidade para resolver, tá? Não adianta a gente forçar a barra e dizer, não, você tem que resolver pelo método da adição, ou não, você tem que resolver pelo método da substituição. Não é esse o ponto. É aquele método que você tem mais segurança e, claro, cabe a resolução dentro do enunciado, tá? Então, aqui é para você perceber que no processo de resolução a gente sempre retoma, tá, conteúdos anteriores e nada muito complicado, né? Se você entendeu o raciocínio da coisa, chegou no objetivo da questão, lembrando que nessa questão foi solicitado que nós disséssemos a quantidade de candidatos reprovados, tá? Então, nosso objetivo precisou passar por essa subtraçãozinha para então nós chegarmos no nosso gabarito, que foi a letra C. Gente, estuda, te prepara, resolve bastante exercício, se for necessário, complementa com outras questões dentro desse estilo aí, tá? E qualquer coisa, gente, assista às aulas, tira tuas dúvidas, esteja sempre à vontade para tirar dúvidas quando a gente
tiver aqui nos aulões e tudo mais, a gente está sempre à disposição. Espero que você tenha compreendido, tá? Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!